do cotidiano. O rastro de objetos e animais, né? Você sabe que a pressão, né, a relação de força sobre a área, quanto menor a área, maior a pressão exercida na superfície, né? Logicamente, você dificilmente vai, por exemplo, no Réveillon, sair de salto para uma areia, lá para beber, né, para afundar lá no gramado ou na areia da praia. Você acaba retirando isso. Pressão no fundo do mar, né? Já que a pressão ela aumenta com profundidade, quanto mais profundo, né, maior a pressão sofrida. Coloquei aqui, né, a pressão por aquecimento. Quanto maior a temperatura, mais força ele vai bater aqui nessa superfície aqui, né, maior será a pressão nessa superfície. Pressão corporal. E aí eu quero atentar vocês para isso aqui. Vocês estão ao nível do mar, né? Vocês souberam que ao nível do mar a pressão é a pressão atmosférica, né? Então a atmosférica, né, vai pressionar esse corpo aqui, né, por todos os lados aí. E essa pressão equivale a 1 atm. Como o seu corpo ele não se expande nem se contrai, isso implica que dentro do seu corpo também tem uma pressão contrária com o mesmo valor de 1 atm. Então, em média, a pressão que o nosso corpo exerce é de 1 atm. Pressão atmosférica. Então, é o seguinte, quanto maior for a altitude, menor será a pressão, tá bom? Quanto maior a altitude, menor será a pressão. Você pode dar pausa, né, como você deve ter feito nos outros vídeos, e ler um pouquinho, mas o resumo da leitura. Para isso, eu trago o seguinte exemplo, tá? Você já deve ter ouvido que alguém foi, por exemplo, para a serra e teve o ouvido, ele sangrou um pouco, né? Por que isso aconteceu? Sabemos que, né, que a pressão interna nossa é em torno de 1 atm, né? E aprendemos o quê? E aprendemos que quanto maior, né, a altitude, né, a altitude, não a profundidade, tá, gente? A altitude, menor é a pressão em volta. Consequentemente, esse ambiente em volta ele terá uma pressão menor, né, que a pressão interna, e você acaba tendo um sangramento, né, no ouvido, motivado justamente por esse aumento de pressão e essa diminuição de pressão exterior. Pressão dentro do avião. Como você sabe, né, com aumento, né, o aumento da altitude. Quanto maior a altitude, tá? Altitude, menor é essa pressão. Como você está inserido dentro do avião e dentro do seu corpo você tem uma pressão em torno de 1 atm, dentro do avião ele tem que ser pressurizado a uma pressão, né, em torno de 1 atm aí, né? Você tem essa pressão para igualar a pressão do seu corpo. Por isso que a gente fala que o avião está pressurizado. E aí é o seguinte, se com o aumento com maior altitude você tem uma menor pressão, quanto mais profundo você terá uma pressão maior. Olha aí. Então suponha o seguinte, suponha que existe um mergulhador e ele está sujeito, né, à pressão do ambiente, que é a pressão atmosférica, mais a pressão do líquido, né, com a profundidade, que é a pressão hidrostática.
Quanto mais profundo, como não vai mudar a pressão atmosférica, a densidade do líquido e a gravidade, vai mudar a profundidade. Então, quanto mais profundo for, maior será a pressão em torno dele, né? Maior será essa pressão externa aí, para esse exemplo. O que fazemos muitas vezes quando a gente está tomando banho? A gente tampa o nariz e pressiona, né? E aí, quando você está embaixo lá na água, você tem um ligeiro alívio, né? Isso por quê? Porque a pressão interna ela aumenta um pouquinho, né, quase que se equiparando com a pressão externa, e aí essa diferença de pressão ela é minimizada e você sente menos desconforto aí. Pressão no canudinho, né? Como é que você consegue beber um líquido? Você sabe que aqui tem a pressão do ambiente, né? Isso que é a pressão chamada pressão atmosférica em torno de 1 atm. Só que dentro da sua boca também tem ar. Quando você suga, você está tirando o ar da sua boca e tirando do canudinho. O que acontece é que a pressão na sua boca diminui e esse ambiente continua com essa pressão e ele começa a impulsionar o líquido aqui e aí possibilitando que o líquido entre. Agora eu quero que você faça um teste na sua casa. Você pegue um segundo canudinho e coloque para fora aqui, tá? E tente tomar o líquido. Você não conseguirá. Por quê? Porque a partir do momento que você está sugando, está entrando ar aqui, né? Fazendo que a pressão internamente esteja em torno de 1 atm, que impossibilita, né, a subida do fluido. Falaremos sobre a pressão sanguínea, em que nas artérias você tem o sangue com uma pressão maior, né, do que o sangue venoso aí, tá? Mas para dar uma ênfase, vamos pegar uma palhinha do professor Bruno. Lembra lá, só tu olhar a questão do calibre, né? A artéria, ela tem um diâmetro de 25 milímetros e as veias têm um diâmetro de 20 milímetros. A espessura da artéria é de 2 milímetros e da veia é de 1 milímetro. Por que essa diferença? No caso, a artéria tem um maior calibre. Porque a função das artérias é levar sangue do coração para o corpo e das veias é trazer sangue do corpo para o coração. Então, como as artérias vão levar sangue do coração para o corpo, o que acontece? A pressão que o sangue vai exercer na parede desse vaso é muito maior do que a pressão que o sangue vai exercer numa veia, entendeu? Por quê? Porque no decorrer que o sangue vai fluindo pelo corpo, ele vai perdendo um pouco, né, dessa força, né? Então, ele não precisa ter um calibre mais considerável, porque a pressão é menor. Então, a pressão venosa ela é menor do que a pressão arterial. Então, finalizamos a aula de hoje. Grande abraço, fique com Deus.